Olá, voltei. E eu tenho uma palavra de Deus para você, para que o próprio Deus possa falar aos nossos corações. Não esqueça, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Vamos juntos evangelizar, obedecer o ID de Jesus. Nós temos esse compromisso, tá bom? Vamos pregar o evangelho, vamos falar do amor de Deus, vamos tirar essa coisa de pregar religião, pregar doutrina de igreja. Nós estamos aqui falando palavras que possam edificar, que possam alimentar, que possam te sustentar e que alimente a sua fé, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Amém? Então abra sua Bíblia, se possível for, no livro de Ezequiel 22, versículo 30, que é onde nós vamos ler a palavra de Deus aí. Vou ler com vocês. Assim diz a palavra. E busquei dentre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Então vamos ler de novo? Diz assim: E busquei dentre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Então aqui nós estamos no Velho Testamento e ali eles tinham hábitos, naquela época, de construir muros, aqueles muros bem fortificados, para que quando o inimigo viesse não conseguisse penetrar, não conseguisse entrar para destruir a cidade, destruir os povos ali naquela época. E eles construíam as brechas eram como se fossem portões, aqueles portões fortes que o inimigo não tinha como entrar, só as pessoas que estavam dentro que estavam protegidas. Então, voltando, tirando essa parte humana de construção, nós vamos falar na parte espiritual. O que é que Deus quer falar com isso? Então ele procura um homem, ele procura uma pessoa, ele procura alguém que levante um muro, que se ponha na brecha. A Bíblia diz aqui que ele não achou ninguém. É tanto que você vai ver, a Bíblia diz que Deus procurou e não achou. É por isso que, se você for olhar pelo lado espiritual, é por isso que o Senhor Jesus vem. Porque não havia um justo sequer na terra, para que por intermédio dele Deus pudesse salvar o mundo. Lá em João capítulo 3, versículo 16, a Bíblia vai dizer: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. O mundo que a Bíblia fala não é a terra em forma, a terra. Somos nós, somos seres humanos, aqueles a quem Deus criou. Deus nos amou de tal forma que deu o próprio Filho, ou seja, deu a própria vida para que nós hoje tivéssemos vida. Então, se você for procurar hoje, até hoje ele procura alguém, procura em mim, procura em você, procura pessoas que possam se colocar na brecha, pessoas que levantem o muro. Muro de quê? Muro da intercessão, muro da santidade, muro da comunhão com Ele, da intimidade com Deus. Nós temos que vigiar, nós temos que procurar buscar a Deus enquanto podemos achar. Nós precisamos pregar o Evangelho sem politicagem, o Evangelho limpo, o Evangelho puro, o Evangelho que Jesus nos ensinou a pregar. Lembre-se, nós temos que seguir o exemplo de Jesus. As pessoas, para ver em Jesus, eles precisam ver em mim e em você. A Bíblia diz que ele é Espírito. E para que as pessoas vejam ele, eles precisam ver através de nós. E de que forma eles verão? Eles verão através dos nossos frutos, porque a Bíblia diz que é pelos frutos que conhecerão o quê? A árvore. Como é que eles irão saber quem é Jesus se nós não apresentarmos esse Jesus? Lá no livro de Romanos, capítulo 10, no versículo 15, Paulo ele vai citar um trecho de Isaías. E ele vai dizer assim: como irão crer se não tem quem pregue? Como irão ouvir se não tem quem fale? Aí ele vai dizer ali mesmo no 15: bem-aventurados são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Feliz, bonito são os pés daqueles que pregam o Evangelho. Que Evangelho o Senhor quer que eu e você pregue?
O evangelho da cura? Sim, porque a Bíblia diz que Cristo levou sobre si as nossas dores. O evangelho da salvação? Sim, porque a Bíblia diz: quem crê e for batizado será salvo. Nós precisamos pregar o evangelho. O evangelho da restauração? Sim. O evangelho da santidade? Sim, porque a Bíblia diz que sem santidade nós não veremos a Deus. Nós precisamos nos colocar nessa brecha. Deus quer contar comigo e com você. Deus quer contar com cada um de nós para pregarmos o evangelho para os nossos familiares, para os nossos filhos. Eu lembro que quando eu me converti, eu li um livro, Ministrando Sua Família, da Graça Editorial. E eu estava lendo aquele livro, e eu fechei ali o livro e eu disse: Deus, eu quero ganhar minha família porque eu quero me tornar uma missionária. Eu quero pregar o evangelho do Senhor. E eu procurei, através daqueles ensinamentos, colocar tudo em prática. E de que forma foi que Deus me ensinou ali? Dê exemplo. O seu exemplo é a melhor maneira de pregar o evangelho. O seu exemplo é a melhor maneira de se colocar na brecha. O seu exemplo é a melhor maneira de atrair as pessoas a mim. Porque para as pessoas me ver, Deus falando, Ele vai ter que me ver através de você. Mas se eu sou um cristão em Cristo Jesus, rancoroso, uma pessoa que não tem papo na língua, pavio curto, né? Aquela pessoa que se estoura, faz coisas que não são louváveis a Deus, uma pessoa que não vigia, uma pessoa que não procura se santificar. Lembre-se, a Bíblia diz que eu posso tudo, mas nem tudo me é lícito. A Bíblia diz que eu devo fazer tudo com ordem e com decência. A Bíblia diz que se eu não procurar me consagrar ao Senhor, eu vou ser tão punido como qualquer outra pessoa. Não se esqueça, o julgamento do Senhor vai começar com os de dentro de casa. O julgamento de Deus não vai começar com aqueles que não têm o conhecimento, vai começar comigo e com você. Então, quando Deus chamou você, Ele deu uma missão. Que missão foi essa? Esquentar lugar na igreja, ficar ali sentadinho, só ouvindo, só recebendo? Não. Ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Nós temos obrigação, nós temos um chamado, nós temos uma missão. E para que possamos exercer essa missão, nós precisamos levantar o muro. O muro de quê? O muro da oração, o muro da santidade, o muro do jejum, o muro da vigilância, o muro de nós estarmos sóbrios, o muro do entendimento. Lembre, não apresente a Deus um culto louco, e sim um culto racional. Pare e pense. Se você, falando de Jesus, se você se apresentando como Jesus ali, se você está escandalizando, se você está de fato representando ao Deus a quem você serve, você precisa de fato estar na brecha. Essa brecha é o quê? A brecha da vigilância. Nós precisamos vigiar. A Bíblia diz que nós estamos cercados de uma multidão de testemunhas. As pessoas estão nos observando. Elas estão olhando o que eu tenho feito, o que você tem feito. Não, você fala, mas é injusto. Tudo bem, você pode até achar injusto. Mas se você, a Bíblia diz, se nós somos luz, nós temos que dissipar todas as trevas. E não se pode colocar uma cidade, um candeeiro, uma luz, debaixo de uma mesa. Essa luz tem que ficar em cima para que todos vejam. As pessoas precisam ver a mim e a você. E através de nos ver, eles também verão o quê? A Jesus Cristo. Lembre-se, como irão crer se não tem quem pregue? E aqui ele está falando lá no livro de Ezequiel: eu procurei um homem e eu não achei. Ele tem procurado hoje servos e servas de Deus dispostos a levar a palavra, a pregar o evangelho, a falar do amor de Jesus. Doutrina é o próprio Espírito Santo quem dá a cada um de nós. O que eu vou vestir, o que eu vou colocar no meu corpo é o próprio Espírito Santo. Uma coisa você tem que entender: se eu tenho o Espírito de Deus, Deus não tem espírito de confusão. Deus, ele não é um Deus omisso, pelo contrário, ele conduz. Lembra que nós somos ovelhas e ele é o nosso pastor. Está no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Jesus diz que
que Ele é o bom pastor. Então nós precisamos saber que Ele sim, Ele está nos conduzindo, Ele está nos orientando. Toda a transformação, toda a mudança que vier a acontecer em nossas vidas é o próprio Espírito Santo que vai trazer. Então quando você for levar o Evangelho para alguém, não leve doutrina de igreja. Ah, porque na minha igreja não pode fazer isso, porque na minha igreja não pode fazer aquilo. Gente, a sua igreja não, você é a igreja de Cristo. Se apresente como aquele que realmente representa Jesus Cristo. E assim você vai atrair as pessoas para o Senhor. As pessoas verão que você é diferente. Lembra que o Eliseu, quando chegava na casa daquela mulher, a Bíblia diz na Sunamita, ela vira para o marido e diz assim: vejo verdadeiramente que esse homem que vem toda semana até aqui é realmente um homem de Deus. Paulo, quando ia pregar, a Bíblia diz ali no livro de Atos, aquela mulher que tinha o espírito de adivinhação, ela dizia: vejo que esse verdadeiramente é homem de Deus. Tudo bem que ali era um demônio, era um espírito, mas até o próprio demônio reconhecia Paulo como servo de Deus. Tem aquela passagem lá que eles tentaram expulsar o demônio, e o demônio virou para as pessoas, para os exorcistas que estavam ali na época, e disse: eu conheço a Paulo e conheço Jesus a quem ele prega, mas vocês quem sois? Partiu para cima deles e bateu. Até o demônio sabia quem era Paulo. O inferno em peso sabe quem é você. Agora ele sabe quem é você pelo quê? Pelo seu comportamento, pelos seus frutos. A quem você tem servido, porque a Bíblia diz: a quem eu obedeço, desse eu me torno servo. Você é servo de quem? Do Deus Altíssimo. Então sirva ao Senhor. Mostre esse Deus a quem você serve para as pessoas, e as pessoas virão a Cristo através do seu próprio exemplo. Lembre, Ezequiel 22:30. Procurei um homem que construísse um muro e se pusesse na brecha, mas não encontrei. E Deus procura hoje a mim e a você para que construa um muro. Muro de quê? Da intercessão, o muro da oração, o muro da santidade, e se ponha na brecha. Que brecha? A brecha da vigilância. Vigie, a Bíblia diz: vigiai e orai. Não é orar e vigiar, é vigiai e orai. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então se fortaleça no Senhor, se levante e deixe Deus te usar. Lembre, Romanos 10, versículo 15, a Bíblia vai dizer: bonitos são, felizes são, bem-aventurados são, formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas do Evangelho. Que Deus ache em mim e você essa pessoa que Ele procura, e que Ele procurou e que Ele tem procurado até hoje, para que o Evangelho seja anunciado a todos que tanto necessitam, em nome de Jesus. Deixa eu orar para que Deus possa derramar a unção dele sobre você. Se você crê, então tome posse. Eu, graças a Deus, estou aqui fazendo a obra. Mas por quê? Porque Deus um dia falou comigo, me deu instrução, me deu orientação, e Ele tem me dado todos os dias. Não somos perfeitos, mas vamos caminhando, e todo dia nós vamos aprendendo. Um dia a gente sobe 2 degraus, um dia cai 1, mas continua subindo. Não pode desistir. E não esqueça, você é pregador do Evangelho. Então pregue Jesus Cristo. Viva a vida com Cristo, para que as pessoas possam ver esse reflexo em você. Lembre-se, você é a imagem e semelhança do Deus a quem você prega. Se você prega um Deus vingativo, meu Deus vai cobrar, vou botar o joelho no chão e neguinho vai pro leito. Esse não é o Deus que você serve. Esse é o Deus que mata, rouba e destrói. O seu Deus é o Deus que dá vida, e vida com abundância. É o Deus do amor. É o Deus que a Bíblia diz: ore por aqueles que te perseguem. Ame aqueles que te odeiam. Ofereça a outra face àquele que te bateu em uma das faces. Ou seja, Ele é esse Deus. E se você representa esse Deus, realmente as pessoas virão até você e irão querer o mesmo Deus que você serve. Que bonito. Que louvável vai ser as pessoas chegarem a Cristo sem você pelo menos abrir a boca. As pessoas vão dizer: eu quero ser cristão, como aquela pessoa é cristão. Seja imitadores de Deus, de Cristo, como filhos amados, é o que diz a palavra, em nome de Jesus. Então vamos orar? Bendito Deus, em nome de Jesus, que o Senhor derrame uma unção especial na vida dessa pessoa. Essa pessoa que é o seu representante, Senhor. É aquele que o Senhor chamou, que o Senhor escolheu, que o Senhor capacitou, que o Senhor trouxe, Senhor, das trevas para a luz e tem enviado para pregar o Evangelho do Senhor a toda criatura. Unja do alto da cabeça a planta dos pés.
Eu uso o teu poder, a autoridade que há em seu nome para repreender toda a corrente maligna, todo o mal que ainda aprisiona esta pessoa, todo o mal na mente, todo hábito errado que é contrário à palavra do Senhor. Eu repreendo toda a armadilha, toda a maldição em nome de Jesus. Eu te abençoo para que você dê fruto, para que os seus frutos sejam abundantes. E bem-aventurado, formosos são os seus pés, porque você é um anunciador da palavra, do evangelho, das boas novas, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e a toda a sua casa. Se inscreva no canal, deixe o seu like, participe comigo. Vamos, eu e você, juntos, evangelizarmos este Brasil, este mundo, em nome de Jesus.